Olá a todos e todas. É um prazer estar com vocês hoje aqui no evento da Vox Ética. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela Blanchet, eu sou advogada, especialista em governança corporativa e estruturação de negócios e atualmente sou presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, o IBDE. E para mim é muito importante estar aqui hoje para a gente falar um pouco sobre a importância de uma liderança ética em um mundo ESG, um mundo que demanda boas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa. Bom, nós sabemos que o mundo ele está em constante transformação. Nós vivemos a época da exponencialização tecnológica, e a tecnologia transformando a forma de trabalho, a forma de se comunicar, a globalização. Porém, nos últimos anos, nós sentimos também mudanças por força da pandemia da Covid. A pandemia que afetou o mundo inteiro e veio como uma primeira onda de várias que poderão vir depois como consequência, fazendo com que as empresas passassem a refletir um pouco mais olhando para o futuro e menos para o passado, considerando que a Covid pode ser a primeira onda de várias que possam vir depois. A gente já está se sentindo os efeitos da recessão, depois a gente vai sentir um pouco as mudanças climáticas e, eventualmente, o colapso da biodiversidade, caso a gente continue no ritmo em que estamos. Então, nós temos sentido mudanças aceleradas no ambiente de negócios. Nós estamos vendo surgir uma sociedade que discute a importância de uma economia circular, por exemplo, a importância de se migrar de uma economia linear, que é o que temos hoje, que é a gente produzir produtos, utilizar e descartar, na busca de uma economia que não gere resíduos, que não gere lixo e que sim, tudo seja usado e reutilizado, que é a economia circular, a economia regenerativa. E isso faz com que a gente discuta cada vez com mais força a importância de uma mudança de mindset e que o capitalismo, por exemplo, seja menos focado na geração de lucros para os acionistas e sim buscando também uma geração de valor, uma criação de valor a longo prazo, levando em consideração outras partes interessadas, que nós chamamos de stakeholders, que são aquelas pessoas que têm, de uma certa forma, uma relação, seja ela direta ou indireta, com a organização, com as empresas, uma geração de valor para a sociedade como um todo. Tem se discutido muito em diversos fóruns, sejam aqui no Brasil, sejam em fóruns mundiais, a importância de se ter uma tecnologia para o bem, uma tecnologia livre, isenta, né? Livre de vieses inconscientes, a importância de como se salvar o planeta, a importância do futuro do trabalho, de olhar para as pessoas, de se ter melhores negócios, economias mais justas. E aí nós estamos vendo surgir, no meio de todas essas transformações, uma sociedade cada vez mais conectada. Então, a gente tem uma sociedade hiperconectada e a gente já vê isso nas novas gerações, uma sociedade ativista que questiona, que entende que diversidade gera valor e, consequentemente, gera lucros, traz inovação, uma sociedade que demanda um posicionamento das organizações, e especialmente das lideranças, das altas lideranças, né? Que a gente pode considerar aí diretoria, conselhos, conselhos de administração. Nós estamos vendo surgir também um novo perfil de consumidor, um consumidor que demanda que a empresa não contrate mão de obra equiparada à mão de obra escrava, ou não contrate fornecedores que contratam mão de obra infantil. Estamos vendo um novo público consumidor buscando maior diversidade, buscando produtos e serviços mais sustentáveis, inclusive acompanhando os impactos que as empresas geram para a sociedade.
E com isso a gente vê surgir a demanda por um novo perfil de liderança. Aquela liderança antiga, de comando e controle, já não cabe mais, já não tem mais espaço nessa nova configuração da sociedade e que surge, que emerge no contexto de pós-pandemia. A gente vê surgir a necessidade de que a liderança desenvolva novas habilidades, como, por exemplo, solucionar problemas complexos, ter uma maior criatividade, originalidade, iniciativa e, acima de tudo, ter uma liderança com coragem para mudar o status quo, para quebrar paradigmas e, sim, para tomar decisões éticas. E isso vai ser cobrado cada vez mais, não só da sociedade, como de todas as partes interessadas que se relacionam ali no contexto da empresa. E para que isso aconteça, tem que haver uma profunda mudança cultural. Não existe mais espaço para que as empresas continuem fazendo negócios como sempre foi feito, né? O business as usual, que todo mundo fala, mas sempre fizemos assim, hoje em dia já não é mais cabível, porque você está arriscado a não ter a longevidade da sua organização, você está arriscado a que os seus negócios sejam descontinuados, né? E é importante aqui a gente enfatizar que quando a gente fala de uma empresa, né, de uma organização, a gente quer dizer que a identidade dos administradores dessa empresa, especialmente da alta liderança e da alta gestão, é a identidade, também expressa a identidade e a cultura da organização. Por isso que, atualmente, nesse novo mundo ESG que emerge no pós-pandemia, cada vez mais conectado e cada vez mais ativista, a habilidade de se reinventar é uma das necessidades mais críticas que todo líder deve desenvolver nessa nova era. E aí, nesse novo mundo ESG, que demanda realmente uma profunda mudança de mindset, uma cultura ética não prospera, né? Uma cultura ética forte, ela não prospera na organização de forma espontânea. Como nós dissemos anteriormente, em uma era em que a sociedade está de olho no comportamento e na cultura empresarial, essa cultura ética forte, ela deve ser fruto exatamente de um processo que é deliberado, dinâmico, genuíno e espontâneo. E aí, nessa orquestração toda, a alta gestão, a alta liderança, ou seja, a diretoria, o conselho de administração, quando houver, tem um papel fundamental. E aí, é preciso falar, então, que o tom vem do topo, né? E está no topo, porque mais do que nunca se discute hoje na liderança pelo exemplo. Já foi aquela liderança que tinha um discurso bonito, mas ninguém ia lá conferir se o que o líder estava falando, ele efetivamente estava cumprindo. Hoje em dia isso não existe mais, especialmente exponencializado, na verdade, pelas redes sociais. Então, hoje todo mundo acompanha e todo mundo sabe que aquele líder ou aquela organização como um todo tem um discurso bonito, mas não faz o que fala, né? É muito fácil descobrir. E é a reputação que está em jogo, né? E é por isso que um dos maiores erros que todo líder pode incorrer atualmente é permanecer nessa posição confortável que é ali no seu status quo, de não buscar a transformação dos seus negócios, porque eu sempre tive sucesso, por que que eu vou fazer diferente? Eu sempre fiz desse jeito e deu certo, por que que eu vou fazer diferente?
Tem até um ditado, né? Em time que está ganhando não se mexe. Mas, né, nesse tempo de complexidade, de volatilidade, grandes incertezas que temos vivido, não sei se a gente manter os negócios da forma que sempre fizemos, sem inovação, sem diversidade, sem olhar para o fator humano, sem uma liderança ética, não sei se hoje em dia um negócio assim duraria por muito mais tempo. E aí é importante dizer que, se mantendo numa posição de business as usual e agindo sempre da forma que foi feita, sem considerar todas essas variáveis que nós temos vivido nos últimos tempos, faz com que haja uma barreira para a transformação. E não é à toa que várias pesquisas, enfim, comprovam que as culturas inflexíveis são um obstáculo à inovação. Então, é importante ter em mente de que a posição inflexível de se manter ali, a atuação como um business que sempre foi conduzido daquela forma, gera um obstáculo para essa transformação profunda que todas as organizações precisam vivenciar para justamente resistirem nesses tempos complexos em que temos vivido. Mas a gente tem falado muito de cultura, cultura organizacional, a necessidade de que essa cultura seja transformada para refletir esses novos tempos, né, o espírito dos novos tempos. O que é cultura, né? Cultura, gente, é o conjunto de crenças e valores de uma organização. Cultura nada mais é do que a forma como as coisas são feitas numa determinada empresa, numa organização, são os comportamentos, né, que são aceitos e que são esperados em um determinado tipo de ambiente. E essas normas culturais definem, basicamente, o que é encorajado, o que é desencorajado, o que é aceito ou o que é rejeitado ali em um determinado grupo. Daí a importância de se criar um ambiente, né, no qual você agir de forma antiética, de uma forma que não se adeque àquela cultura ética, deixe qualquer pessoa ali seriamente desconfortável, como se tivesse violado uma norma importante da cultura da organização. E é por isso, de novo, que a liderança é quem deve dar o tom dessa cultura organizacional. E o tom, ele deve ser dado não só em documentos, códigos de ética, códigos de conduta, porque de nada adianta você ter ali tudo escrito, né? E não praticar o que está escrito. Então, uma cultura, ela é formada pelos elementos formais, né, que são os códigos de conduta, ética, mas também é formada pelo comportamento. E como eu falei anteriormente, mais do que nunca se tem exigido que o tom venha do topo e se tem exigido uma liderança pelo exemplo. Então, essa busca pelo exemplo, e não só o discurso ético bonito, né, faz com que a gente chegue à conclusão de que é a partir dessa liderança, que tem um propósito genuíno, que se forma uma cultura ética. E essa cultura, então, passa a ser seguida à risca por todos na organização, sem questionamentos, mesmo não tendo sido registrados em qualquer meio formal. E é mais do que nunca vivemos um período, né, uma época em que nós precisamos de uma liderança ética, uma liderança que esteja apta a uma tomada de decisões de forma ágil e, acima de tudo, com coragem para quebrar o status quo, para quebrar paradigmas nessa construção de empresas melhores para um mundo melhor. Não há que se falar em ESG sem se falar de ética, sem se falar na importância
de ações e, mais ainda, da tomada de decisões éticas por uma liderança inovadora, por uma liderança corajosa, por uma liderança que tem o propósito genuíno da transformação e da contribuição para um mundo melhor. Espero vê-los em breve e espero que tenham gostado do tema da nossa conversa de hoje. Forte abraço.